Essas imagens são lindas, não são? São históricas, clássicas, e cada uma delas conta uma história. Uma história que é acompanhada por milhões de pessoas, milhões de amantes de futebol que não conseguem desgrudar o olho do jogo. O futebol hoje movimenta mais de 600 bilhões de dólares por ano. Isso é mais de 3 trilhões de reais por ano. Mas por trás de cada gol, cada título e cada camisa vendida, existe um câncer silencioso. Um câncer que já apagou títulos históricos, levou clubes à falência e faz até torcedores duvidarem se o jogo que eles amam ainda é real. Esse câncer tem um nome, se chama corrupção. E a corrupção, ela tá devastando o futebol. De Paris a São Paulo, de Turim a Buenos Aires, o esporte mais amado do mundo é o futebol. Mas as coisas no mundo da bola andam bem ruins. O futebol foi sequestrado por cartéis, mafiosos, dirigentes e oligarcas. Os números não mentem. A quantidade de investigações, clubes endividados, apostas e tudo de obscuro que você pode imaginar tem acontecido no futebol. Alguns desses casos ganham a atenção da mídia, enquanto outros são completamente abafados. Só em 2013, a Europol revelou 380 partidas manipuladas. No Brasil, já tivemos casos comprovados de apostas onde jogadores venderam cartões amarelos por 100 mil reais cada. Na Itália, um clube italiano clássico e campeão faliu de um dia para a noite com 218 milhões de euros em dívidas por causa de desvios dos seus dirigentes. Ainda na Itália, o clube mais vencedor da história do país, a Juventus, teve 2 de seus títulos apagados por causa de um escândalo de manipulação de resultados. A pergunta é, até quando o futebol vai sobreviver a tanta sujeira por baixo do tapete? Antes da gente começar o vídeo, aproveita para se inscrever no canal. Se inscrevendo, você vai ficar por dentro de todas as verdades que dificilmente você vê pela internet. Aqui a gente mostra a realidade, com temas que ninguém explora. Bora pro vídeo? O mundo do futebol tem milhares de problemas, e é nesses problemas que a corrupção age e corrói o esporte de dentro para fora. A lavagem de dinheiro é um dos maiores problemas do futebol, e absolutamente todos os relacionados com isso são afetados. Os jogadores, os clubes e principalmente o torcedor. Como que alguém decide o valor de um jogador? No papel, um jogador pode valer 5 milhões, ou pode valer 50 milhões. Quem é que decide? Não existe uma diretriz clara, até porque é extremamente difícil quantificar a qualidade de um jogador. Mas quando essa característica de futebol é aproveitada por dirigentes e empresários obscuros, quem sofre é você. Quer um exemplo? O Corinthians, ele se afundou na parceria com a MSI em 2004. Craques internacionais chegaram, como o Tevez e o Mascherano, mas junto deles vieram investigações por lavagem de dinheiro e máfia internacional. A conta, ela não chegou na hora, não chegou em 2004, ela veio depois. Com problemas de caixa, o clube deixa de fazer contratações e atualizações em sua infraestrutura. O resultado disso vem em 2007, com um rebaixamento para a Série B. Percebe? A corrupção é algo que corrói lentamente um clube, de pouco em pouco. O clube passou por uma época de glória, sim, atingindo seu auge em 2012, com a vitória sobre o Chelsea e se sagrando campeão mundial. Mas e nos anos seguintes? O clube passa atualmente por problemas financeiros, transfer bans, impeachment de presidente e acusações de corrupção, além de ter a maior dívida do futebol brasileiro, com 2,4 bilhões de reais a serem pagos. Pode parecer loucura, mas se o clube não se cuidar, ele pode deixar de existir. E isso que eu tô falando não é besteira. Sabe por quê? A gente tem um exemplo claro e real. O Parma, na Itália, é um caso clássico. É um clube cheio de história e grandes títulos que decretou falência após a prisão do seu dono. A prisão do seu dono que veio por causa de desvio de dinheiro do cofre dos clubes. O clube fechou com 218 milhões de euros em dívidas e literalmente em 24 horas um gigante virou pó e deixou de existir. Só para efeito de comparação, 218 milhões de euros são 1,4 bilhões de reais convertendo no valor de hoje em dia. A dívida do Corinthians é 2,4 bilhões de reais. Se o clube não abrir o olho, existe sim uma chance dele sumir. E esse é apenas um exemplo. A gente tem outro exemplo como o Cruzeiro, que recentemente também teve problemas financeiros por causa de corrupção. E ele foi salvo pela compra do Ronaldo Fenômeno, onde ele colocou as finanças em dia. Existem inúmeros casos similares no Brasil. Isso não é novidade nenhuma, a gente sempre vê alguma notícia sobre isso. A corrupção, ela é um problema sistêmico que devora o clube de dentro para fora, de pouco em pouco, e ninguém percebe até ser tarde demais. Mas tem outra coisa que também está destruindo o futebol, e isso mexe diretamente com algo que o torcedor consegue sentir: os títulos e os resultados. Não é raro casos de manipulações de resultados ou de campeonatos. Inúmeros títulos são questionáveis com decisões duvidosas da arbitragem. O histórico clube da França, o Olympique de Marseille, perdeu o título de 1993 do campeonato francês e foi rebaixado diretamente depois que seu presidente foi condenado por manipular resultados. Na Itália, a gigante Juventus, a maior vencedora do país e um dos maiores clubes da Europa, foi punido no escândalo chamado de Calciopoli em 2006, onde foi comprovada a manipulação de resultados durante o campeonato de 2004 e 2005. Ainda a Juventus, de novo, foi punida em 2023 por falsificar balanços financeiros.
terceiros. Neste último caso, o clube foi banido da Conference League e multado em 20 milhões de euros. Viu só? A corrupção não só suja o futebol, ela reescreve a história. Ela estraga vitórias e mancha clubes para sempre. E o mais incrível é que a corrupção do futebol está instaurada em absolutamente todos os países. Isso não é algo específico do Brasil ou da América do Sul. A Europa, o maior polo de futebol mundial, também é um dos maiores polos de corrupção do esporte. Aqui, a gente ainda tá falando de clubes. Imagina se nós entrássemos nos escândalos que já foram descobertos dentro da FIFA, dentro do mundo político da FIFA. Só para vocês terem uma noção da sujeira que é a FIFA, que é a entidade máxima do futebol e que deveria, teoricamente, protegê-lo, todos esses nomes que vocês estão vendo na tela são pessoas presas por corrupção e lavagem de dinheiro. Interessante, né? A maioria delas são ex-presidentes de algum clube ou seleção. A corrupção, ela tá instaurada nas entranhas do futebol. E eu vou te mostrar ainda nesse vídeo como os torcedores, eles não são bobos. Todos esses escândalos de corrupção já estão afetando e matando o futebol que a gente ama. Os números estão sendo reduzidos cada vez mais, ano após ano, corrupção após corrupção, escândalo após escândalo. Se a corrupção fosse um bolo, a lavagem de dinheiro através de vendas de jogadores seria a massa. As manipulações de resultados e compra de árbitros seria o recheio. Mas a cereja do bolo? A cereja do bolo seriam as apostas. O futebol hoje virou um cassino global. E o mais incrível é que você não aposta só em quem vence. Aposta em quantos escanteios, quem leva cartão, se tem pênalti, se tem gol no primeiro tempo, quem marca o próximo. Esses são os chamados eventos de micromercado, perfeitos para serem manipulados. Difícil comprar uma vitória de um clube, mas é fácil provocar um cartão bobo aos 12 minutos do primeiro tempo. A Europa é o epicentro financeiro das bets. Ela tem um mercado de 10 bilhões de dólares só em 2023, com a final da Champions entre os eventos mais apostados do ano. O mercado europeu de jogo, considerando os jogos online mais o físico, deve chegar a 123 bilhões de libras em 2024. É dinheiro o bastante para corromper qualquer vestiário. E o que acontece quando entra o crime organizado? Quando entra o crime organizado, a corrupção, ela flui, e ela flui muito. A Europol estourou a Operação Veto, de 380 partidas com indícios de manipulação, 425 pessoas sob suspeita e 50 pessoas presas. O maior caso europeu. E a própria União Europeia falou sobre isso, afirmando que apesar de terem 425 pessoas sob suspeita, essa é só a ponta do iceberg. Tem muito mais por vir. Hoje, o monitoramento é massivo. A Sport Radar flagrou 1.329 partidas suspeitas em 2023. A UEFA, ela investiga e pune em suas competições. Foi o que aconteceu com a Juventus. Ela foi banida da Conference Cup. Mas mesmo assim, em 2023, 69 jogos suspeitos foram no território da UEFA. Isso representa apenas 0,2% de todos os jogos analisados na reunião. Parece pouco, mas e se um desses jogos for uma final? Estragaria completamente o espetáculo, você não acha? Na Europa, as coisas ainda são regularizadas. No Brasil, a explosão das bets é recente e gigante. As apostas foram autorizadas em 2018 e foram reguladas de fato em dezembro de 2023 por lei. As licenças e regras federais passaram a valer só em 2025. Nesse intervalo, sem supervisão rígida, o país virou um paraíso de tráfego e consumo. 15% do tráfego mundial dos sites veio do Brasil e 11 bilhões de dólares foram apostados só em 2023 no país. Pesquisas indicam que 52 milhões de brasileiros já apostaram online e metade das pessoas entraram só em 2024. O próprio governo bloqueou mais de 2.000 sites irregulares. O país basicamente virou uma economia paralela dentro do futebol. E quando esse tsunami de dinheiro encontra jogadores vulneráveis, nasce a Operação Penalidade Máxima. O Ministério Público de Goiás apontou ofertas de R$100 mil por cartões, pênaltis e escanteios combinados. 16 pessoas foram denunciadas em maio de 2023, afetando 13 jogos do campeonato. O STJD já puniu 22 jogadores e 5 deles foram banidos. O roteiro preferido no Brasil? Cartão amarelo. É algo barato, discreto e muito fácil de se fazer. A forma que o crime organizado funciona nas bets do futebol é semelhante na Europa e no Brasil, focando em mini eventos do jogo como esses cartões amarelos, escanteios ou chute pro gol. O foco normalmente é em ligas inferiores e tudo no primeiro tempo. A diferença é que na Europa já existe um monitoramento mais pesado sobre isso, mesmo que seja falho, mas existe. No Brasil, a regulação é nova e o crescimento foi muito mais rápido que o controle. O resultado disso? Campeonatos inteiros já passam a ser vistos como espetáculos falsos, onde o placar já pode estar comprado antes do apito inicial. Eu vou te mostrar ainda nesse vídeo como isso está afetando os números do futebol. A verdade é que a corrupção está em todo o futebol, desde a elite do futebol na Europa, com clubes jogando a Champions League, aos menores campeonatos propostos pela FIFA na terceira divisão de um país minúsculo na África. Todos são vítimas. E até mesmo os clubes que são considerados exemplos
de gestão também estão envolvidos em escândalos. Não acredita? Segundo o Football Leaks, o Manchester City e o PSG teriam inflado contratos de patrocínio utilizando empresas dos seus próprios donos. A UEFA investigou e os clubes negaram irregularidades, mas o debate permanece. Será que os títulos das Champions foram comprados com dinheiro maquiado? E veja bem essa definição: inflar contratos utilizando uma empresa do próprio dono. Você quer alguma definição melhor para lavagem de dinheiro? Não acho que existe. Um outro gigante foi o Chelsea de Abramovich. Apesar de ter conquistado a Europa e a desejada Champions League 2 vezes enquanto o oligarca russo era dono, ele foi acusado de usar o clube como ferramenta de influência política. Em 2022, teve todos os seus bens congelados e foi forçado a vender o time. De repente, o maior inglês dos anos 2000 virou prova de como o futebol pode ser usado como arma geopolítica. O que parecia ser a exceção, na verdade é a regra. Do Corinthians ao PSG, do Cruzeiro à Juventus, da Série B brasileira até a Champions League. A corrupção, ela não escolhe tamanho, não escolhe camisa e nem torcida. Ela infesta todo o futebol. E o resultado é um esporte desacreditado, manipulado e à beira do colapso. Quando o torcedor acha que o jogo é de mentira, ele some. Depois do escândalo Calciopoli na Itália, envolvendo a Juventus e vários outros clubes italianos em 2006, o campeonato local afundou. A temporada 2006-2007 teve a mais baixa taxa média do público nos estádios de absolutamente toda a Europa. Pesquisas acadêmicas mostram que o efeito negativo do escândalo superou até o impulso do título mundial da Itália em 2006. O resultado? As receitas dos clubes e do campeonato afundaram vertiginosamente. O produto italiano de futebol foi desvalorizado por anos. E na verdade, até hoje em dia, a Itália não é a mesma potência de futebol de antes, seja na sua seleção ou no próprio campeonato. A Itália, ela desceu de patamar. E essa é a prova mais clara que a corrupção pode sim destruir um campeonato. Não interessa o quão grande esse campeonato já foi. A corrupção, a manipulação e a superfaturação é perceptível para os fãs de futebol. Isso se nota em queda de bilheterias e valores de mídia. A credibilidade do campeonato fica cada vez menor enquanto escândalos corroem o futebol no mundo. E a credibilidade é o que faz o fã ficar e assistir o jogo. Estudos econômicos ligam corrupção e manipulação à queda da demanda, piorando a bilheteria e o valor de mídia do esporte. Compra de resultados corrói a credibilidade do campeonato, e a credibilidade é o que mais vende o ingresso na TV. A corrupção, ela já custou títulos, já custou clubes, campeonatos e agora custa bilhões em dívidas. Mas o preço mais alto não aparece nos balanços. O verdadeiro preço é a destruição da confiança do torcedor. É a perda do amor a um esporte maravilhoso que movimenta bilhões de dólares, mas que mexe diretamente com a emoção das pessoas. Se você não sabe mais se um gol é real, se o título é legítimo, se o jogador entrou em campo para vencer ou para vender um cartão amarelo, então sim, o futebol não morreu por falta de gols. Ele morreu por causa da corrupção. E pelo que eu tenho visto, é esse caminho que o futebol vai seguir. Curtiu o vídeo? Deixa o like para fortalecer o canal. Não esquece de se inscrever para eu te trazer mais vídeos valiosos e que normalmente não são vistos no YouTube.